Maravilha, deu. Beleza. Bom dia, pessoal. A gente vai continuar hoje com o nosso Jornal Clube mensal, com a sequência de aulas direcionadas à coluna vertebral. Hoje o nosso tema vai ser tumores, tanto metastáticos quanto primários da coluna. E eu vou começar com a discussão desse artigo, State of Art, Treatment of Spinal Metastatic Disease. Então, para a gente ter uma introdução, 20 a 40% dos pacientes oncológicos evoluem em algum momento da doença com uma metástase espinhal. Desses, 20% vão se tornar sintomáticos com compressão epidural de tumor. E com os avanços do tratamento sistêmico, com as novas terapias e com a aumento da longevidade, espera-se um aumento desses números. O tratamento desses pacientes é um tratamento paliativo, tá? Não espera-se cura, espera-se preservar, restaurar a função neurológica, controlar a dor, melhorar a qualidade de vida e manter ou restaurar a estabilidade da coluna. Para a gente avaliar melhor como fazer isso, a gente foi criado, então, esse framework para a gente avaliar a indicação cirúrgica, a indicação terapêutica e avaliar a radioterapia para os pacientes, que ele utiliza quatro principais áreas, né? Neurológico, oncológico, mecânico e sistêmico. Começando pela avaliação neurológica e oncológica, os primeiros N e M da sigla, eles são avaliados em conjunto, e a avaliação radiológica consiste na avaliação da ressonância do grau de compressão epidural da medula. A avaliação clínica, de maneira geral, se correlaciona à compressão epidural. Quando há compressão epidural, de maneira geral, há mielopatia. A mielopatia, de maneira geral, então, como eu falei, significa um alto grau de compressão epidural e é um fator crítico na decisão de tratamento. Esse score criado, então, tem 6 pontos, vai de 0 a 3, sendo que o 1 é dividido em A, B e C. Então, aqui na esquerda, a gente vê a graduação 0, ou seja, a doença apenas no osso. 1, então, há uma doença que começa a ter uma compressão epidural. O 1A não tem nenhuma alteração do saco tecal. 1B, a gente começa a ver deformação, porém sem ter nenhum tipo de alteração na medula. E 1C começa a ter algum toque na medula, mas sem deformidade. O 2, então, já se torna uma compressão de alto grau, onde tem uma compressão medular propriamente dita, mas você ainda vê rima licórica ao redor. E no 3 é uma compressão onde você já não há mais rima licórica. Seguindo, então, no neurológico e oncológico. A indicação de cirurgia, nesse caso, seria uma compressão de Chama alto grau. classificação de Bilski, essa classificação, viu? Isso. E aí é uma compressão de alto grau, grau 2 ou 3, em tumores radioresistentes. Uso de corticoide. Em geral, 10 miligramas de ataque com 16 miligramas diário, 4 de 6 em 6. Após o tratamento definitivo, evolui com desmame rápido. E aí a gente vai ter as formas de tratamento principais para a doença metastática espinhal. Radioterapia convencional, radioterapia estereotáxica e o Minimal Access Surgery, que seriam cirurgias focadas em minimamente invasivas, como instrumentação percutânea, abordagem minimamente invasiva ou abordagens tubulares, porque nesses casos de cirurgia minimamente invasiva, a gente pode começar a rádio, principalmente a radiocirurgia estereotáxica, apenas uma semana após o procedimento, enquanto cirurgias maiores atrasariam aí para pelo menos 21 dias e aumentariam as complicações relacionadas à ferida operatória. O artigo também descreve a separation surgery, que seria uma abordagem posterolateral para separar realmente o conteúdo neural do tumor e criar um alvo para facilitar a radioterapia, a radiocirurgia estereotáxica.
Seguindo, então, a avaliação da estabilidade mecânica. Mechanical stability seria como uma indicação independente, uma vez que tanto neurológico quanto oncológico, eles, independente da fase de tratamento, eles não se recupera estabilidade mecânica. Então, para começar, né, o que seria a instabilidade espinhal? Seria a perda da integridade espinhal, resultante no processo neoplásico, em movimentos relacionados ao movimento que causa dor, sintomas, deformidade progressiva ou comprometimento neurológico com cargas fisiológicas. Aí ele cria, então, essa tabela aqui, a SINS, Spinal Stability Neoplastic Score, que separa em local, presença de dor, lesão óssea, espinhamento, alinhamento espinhal, colapso do corpo vertebral e envolvimento de elementos posterolaterais. A gente vai então fazer a análise da imagem, pontuando cada uma desses 6 pontos, para então determinar o total, se vai ser uma coluna estável, ou indeterminado, ou instável. Nesses casos, é recomendado a avaliação cirúrgica de 7 para cima. 7 pontos para cima, pode-se avaliar a possibilidade de cirurgia para descompressão ou estabilização da coluna. Por último, então, ele vai ver a doença sistêmica, vai ver outras comorbidades, a habilidade do paciente de suportar, né, passar pelo tratamento oncológico e se recuperar, né, de uma possível cirurgia e depois da cirurgia ainda suportar o tratamento oncológico. Então, nesses pacientes é bom avaliar se eles terão status de terapia sistêmica para o período pós-operatório. Chegando então aqui no framework do NOMS, a gente então vai avaliar ponto por ponto. No começo a gente vai ver então neurológico, vai ver se há uma compressão de baixo grau, que seria aquela que não tem compressão na medula, ou de alto grau, onde já começa a ter compressão na medula, presença ou não de mielopatia. Na parte de baixo grau, então, a gente vai ir para a parte oncológica e avaliar se é um tumor radiosensível ou radioresistente. Em sendo um radiosensível com a coluna estável, radioterapia. Sendo um radiosensível com a coluna instável, então, estabilização, cirurgia. É aquilo que a gente comentou. Instabilidade mecânica é um indicador independente de cirurgia. Um tumor radioresistente, porém com coluna estável, avalia a radioterapia, radiocirurgia estereotáxica, e um tumor resistente com instabilidade, avaliar instabilidade seguido de radioterapia estereotáxica, radiocirurgia estereotáxica. Na parte de baixo, então, na tabela, a gente vai para aqueles que têm uma compressão de alto grau, que seria já com deformidade da medula, e avaliar se o tumor é radiosensível ou radioresistente. Radiosensível, coluna estável, radioterapia. Radiosensível com instabilidade da coluna, cirurgia. Radioresistente com a coluna estável, aí a gente vai ver se o tumor, o paciente como um todo é candidato à cirurgia, se ele conseguiria tolerar um procedimento cirúrgico. Em sim, avaliar então cirurgia, seguida de estabilização da coluna, e radiocirurgia ou radioterapia. E no caso de um tumor radioresistente, numa coluna instável, com um paciente que consegue tolerar a cirurgia, aí então também indica cirurgia para estabilização, descompressão, seguida de radiocirurgia ou radioterapia convencional. Esse foi a discussão do primeiro artigo. Muito bom. Só para contextualizar vocês, antigamente, as cirurgias mais agressivas para esse cara, ele propôs essa cirurgia de separar o tumor da medula e fazer um rádio. Com a radiocirurgia, isso foi permitido para tumores mais radioresistentes. Você pegar uma época que a gente não está com esse conceito que tem que tirar todo aquele tumor, todo o mecanismo. E a outra coisa que eu acho importante desse artigo que ela escreveu aí, que é muito bom, é que ele ensina você a pensar, né? Você não faz uma recuperação elaborada,
Depois está ótimo. O volume fica envasado. O Andrei tá meio. Sua voz tá meio. Não tão clara, cara. Vocês conseguiram me ouvir ou não? Eu consegui ouvir, mas não tá clara a sua voz. Não sei o que é, cara. É a voz, tá, sei lá, no meu celular aqui. Mas se você quiser, comenta aí. Mas é muito bom o arquivo, eles tiram aquele que eu estou vendo aí. É o conceito mais importante para o raciocínio, né, de tumor na coluna. Esse artigo ele mostra como pensar, né? Eu achei esse artigo sensacional. Ele resume aí o que a gente precisa saber sobre tratamento das metástases, né? E uma coisa que o William, que é do ICESP, aqui sempre fala bastante, é a gente tentar também fazer o raciocínio do nome inverso, né? A primeira coisa que a gente tem que ver quando a gente vai tratar uma metástase é se o doente aguenta o tratamento sistêmico e qual que é o Karnofsky, né? E depois a gente verificar a instabilidade e depois a gente verificar se o paciente tem o neurológico e o oncológico, que é aquela questão, o que que eu vou fazer, né? Vou fazer cirurgia de separação, vou fazer rádio, enfim. E eu acho importante também ter na cabeça os tumores que são radiosensíveis e radioresistentes. Eu acho que você acabou não citando, né, Lucas? Mas os tumores, os tumores hematológicos e alguns tumores sólidos que são radiosensíveis, pulmão, pequenas células, mama, próstata, que são radiosensíveis, né? E carcinomas, acho que neuroendócrinos, radioresistentes, os sarcomas, o pulmão não pequenas células, melanomas e carcinoma renal. Carcinoma renal é um tumor bastante radioresistente também, para a gente selecionar aí para radiocirurgia. E a radiocirurgia foi o grande divisor de águas aí no tratamento desses pacientes, né? Porque anteriormente a gente não conseguia tratar, e quando a gente vai tratar com radioterapia convencional, também tem aquele conceito do órgão vital que está no caminho da radioterapia, diferentemente da radiocirurgia, né? Conformacional aí, que permite uma menor lesão dos tecidos que estão no caminho da... Eu já vi algumas mielites actínicas, é um quadro muito dramático, assim, e a medula não aguenta mais do que 14 grays, então toda vez que está passando por esse tecido e a medula está no meio e se for dar uma dose maior que 14 grays, precisa ficar bastante atento aí. Isso aí. Outra questão também importante, acho que é a questão da biópsia. É sempre importante a gente ter o diagnóstico antes de iniciar o tratamento. Às vezes, mesmo em compressões de alto grau, se o paciente não tiver mielopático, aguardar a biópsia aí é um fator bastante importante, porque às vezes a gente tem compressões de alto grau em pacientes com cânceres hematológicos aí, tem uma resposta muito importante ao tratamento quimioterápico de uma maneira bastante aguda. Eu acho que isso é uma coisa importante a citar e não ser tão intempestivo na hora de tomar essa conduta. Outra coisa é a escala de Tomita e Tokurhashi, elas não têm mais utilidade na avaliação. Não sei qual a sua experiência aí, Andrei. Nós não usamos mais também. E aí acho que é importante a gente ter no pocket card aí do SINS, para a gente classificar se o paciente tem estabilidade ou não tem estabilidade. Na verdade, o SINS não vê tanto se é estável ou instável, mas ele indica a avaliação do especialista, né? Então a gente tem que ter bastante bom senso aí na hora de tratar, principalmente os casos de 7 a 12 na classificação. Tem alguma coisa aí para acrescentar, Andrei? Não, acho que perfeito. Você falou da biópsia aí também, né? Exato. Diferentemente do
a gente não tem cirurgia oncológica, né, nesses casos, porque é tudo tratamento paliativo. É diferente, então a maioria das ressecções são intralesionais, né, as cirurgias de separação, elas não são excisionais, né, diferentemente dos tumores primários, que são cirurgias excisionais, que a gente costuma ter margem, preza por ter margem de segurança na hora de ressecção. Isso influencia muito na taxa de recidiva. Acho que isso é algo importante, esse conceito de ressecção incisional e ressecção excisional, eu acho importante na hora da gente falar também dos tumores. E para o próximo? Bom dia. Tá Bom dando dia. Dá para me ouvir? Muito bem, Bruno. Beleza. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma colocação? Vocês acharam que foi importante o artigo para vocês? Eu acho que esse artigo organiza bem o pensamento aí, né? Com certeza, esse artigo aí ajuda muito a entender o que fazer frente a um paciente com doença disseminada na coluna. Dá um embasamento, né, Lucas? É. E aí, só citando aí, eu acho um negócio bastante legal de falar, o Tatsui fez lá no MD Anderson, o projeto do LIT, em que você coloca agulhas próximo ao componente de contato com a medula, e aí você aumenta a temperatura para até 1 grau de lesão, isso controlado com ressonância intraoperatória. Não sei se vocês já ouviram falar desse LIT. A lesão térmica por laser. E aí, eles têm um aparelho lá que, durante a lesão, com a ressonância intraoperatória, a agulha, ela desliga na hora que chega até próximo a uma temperatura muito alta, próximo da medula. Em torno de 49 graus, né, Andrei? Se não me engano. É um negócio fantástico para tumores em pacientes em condição crítica. Só que eu acho que é meio ficção científica para a nossa realidade nos próximos anos aí, né? A agulha, uma agulha deles era $5.000, material todo da Medtronic, né? Então, demorado. ou a gente vai ter que abaixar o preço para viabilizar isso aí. Então, isso lesava o tecido e, de certo modo, também ele tem uma propriedade que sensibiliza o tecido à radioterapia. Tem até uma aula bastante legal dele gravada no site da SBN, e ele mostra todos os detalhes dessa tecnologia aí, que eu acho que vai ser divisor de águas aí na cirurgia de separação. Perfeito? Vamos lá. O segundo artigo é sobre tumores primários da coluna vertebral. Os tumores espinhais, eles possuem uma ampla variedade histológica. Os primários são cerca de menos de 5% das neoplasias ósseas. E os tumores espinhais, eles podem ser de 3 tipos: intraaxiais ou intramedulares, intradurais extramedulares ou extradurais, que é o caso a que o artigo se detém. São os mais comuns. Com relação à clínica, a dor lombar é o sintoma mais comum. Pode haver radiculopatia, como fraqueza, parestesias. O diagnóstico geralmente é tardio, porque na sua grande maioria são tumores que demoram para crescer e comprimir estruturas. E a ressonância é a principal ferramenta diagnóstica, podendo ser auxiliada pela tomografia e a radiografia simples. Com relação aos tumores benignos, a gente tem a enostose ou ilhota óssea, que é uma lesão benigna, amartomatosa, geralmente assintomática. Ela é composta por osso cortical denso. Ela é visualizada como foco esclerótico em exames de imagem. É importante notar que essa lesão não tem edema ao seu redor.
e faz diagnóstico diferencial com metástase osteoblástica. Aqui a gente tem exemplo de exame de imagem, ressonância ponderada em T2 e T1, mostrando esse sinal hipointenso, sem edema ao redor, sugestivo de ilhota óssea. Aqui a gente consegue ver um foco esclerótico no raio-x simples, que também é sugestivo de ilhota. Osteoma osteoide é um tumor benigno, ele geralmente ocorre em pacientes jovens do sexo masculino. A clínica característica é dor noturna, que é aliviada por anti-inflamatório não esteroidal. O NIDUS é menor que 2 centímetros, com esclerose ao redor. A TC é mais sensível para diagnosticar, para identificar esse NIDUS. E a ressonância pode mostrar um edema extenso ao redor da lesão, o que, de certa forma, dificulta o diagnóstico. O tratamento geralmente é por ablação por radiofrequência ou pode ser feita também a incisão cirúrgica. Aqui a gente tem exemplo em 3 imagens de radiografia simples, tomografia e ressonância. Na radiografia simples é bem difícil de ver o foco da lesão. Na tomografia a gente consegue ver essa hipodensidade em volta de um extenso edema ao redor. E na ressonância o que mais chama a atenção é o edema na localização da tumoração. O osteoblastoma ele é semelhante ao osteoma osteoide, mas ele tem um NIDUS maior que 2 centímetros. Ele tende a ser mais agressivo, com expansão óssea e calcificações. Ele é mais comum em jovens adultos. Essa diferença osteoblastoma, osteoma osteoide é pergunta de prova, viu? Ficar atento aí, se menos e mais 2 centímetros. Ele geralmente envolve elementos posteriores da vértebra e pode se estender também para tecidos moles. E caso a ressecção seja incompleta, a recorrência é bastante comum. Cisto ósseo aneurismático. É uma lesão expansiva com múltiplos níveis líquidos visíveis à imagem. Ele acomete preferencialmente crianças e adolescentes. Pode estar associado ao dor e, pela fragilidade óssea, pode causar fratura patológica. Pode ser uma lesão primária ou pode estar associada a outras neoplasias. E o tratamento inclui curetagem e enxerto ósseo. O que são esses múltiplos níveis líquidos aí? Então, aqui ele mostra, ele Na dá um imagem. exemplo. Isso, ele Na dá um imagem. exemplo da imagem, essa lesão com intenso sinal na ressonância, e aí a gente consegue ver uma diferenciação entre os sinais, tanto aqui na imagem, nessa região vertical, a gente consegue ver a diferença de sinal, quanto no interior aqui da lesão. Esse normalmente é sangue. O artigo até cita que quando é difícil de visualizar a imagem, é deixado o paciente em decúbito horizontal por cerca de 10 minutos e aí é feita a ressonância para fazer esse nível líquido. A gente tem também o hemangioma, que é uma lesão benigna vascular, frequentemente é um achado incidental. Ela é uma lesão formada por tecido vascular, sobretudo endotelial, associado a tecido ósseo, tecido muscular. Ela caracteriza-se por trabéculas verticais e áreas escleróticas. Eu vou mostrar na imagem, ela tem é uma lesão, parece um favo de mel. A maioria é assintomática, geralmente é um achado de exame. E as lesões mais agressivas, maiores, podem causar fraturas por fragilidade e compressão medular. Aqui a gente tem um exemplo, tanto em tomografia quanto em ressonância, mostrando essa lesão em aspecto de favo de mel sugestiva de hemangioma. O osteocondroma é uma exostose óssea recoberta por cartilagem, ele é raro na coluna. Caso ele se projete para o canal vertebral, pode comprimir estruturas neurais. O diagnóstico é visto no exame de imagem pela continuidade da medula óssea e o córtex entre a lesão e o osso adjacente. E caso essa cartilagem tenha mais que 1,5 centímetros de diâmetro, ela sugere malignização. Aqui a gente tem exemplo, o exame de imagem, tanto na região cervical quanto na região lombar, dessa exostose óssea associada a crescimento cartilaginoso, sugestivo dessa lesão.
Tumor de células gigantes. É uma lesão lítica expansiva com células gigantes do tipo osteoclástico. Ela predomina em mulheres jovens. O sacro é o local mais comum de acometimento na coluna. Na ressonância, ela tem um sinal baixo em T1 e T2. E mesmo com o tratamento cirúrgico, ela tem alto risco de recidiva, mesmo sendo uma lesão benigna. Com relação aos tumores malignos, o principal exemplo é o cordoma, é uma lesão de origem notocordal. Ela localiza-se preferencialmente no sacro ou no clivus. Ela consiste em uma lesão central destrutiva com componente de partes moles. A ressonância mostra alto sinal em T2 e realce periférico ao contraste. A recidiva é bastante comum. A ressecção completa é difícil, sobretudo porque é uma lesão que invade estruturas adjacentes, mas é fundamental para o controle da doença. Aqui a gente tem um exemplo do exame de imagem, mostrando uma lesão extensa, de bastante volume, com acometimento de tecidos moles adjacentes. O condrossarcoma é um tumor maligno produtor de matriz cartilaginosa. Calcificações em anéis e arcos são típicas. Ele envolve frequentemente a coluna torácica. Pode surgir de osteocondromas. Lembra que eu falei que acima de 1,5 centímetro da matriz cartilaginosa já sugere a malignização. A ressonância mostra um sinal alto em T2 e também um realce periférico ao contraste. E a cirurgia é o principal tipo de tratamento. Aqui a gente vê essa lesão paravertebral de volume grande, com acometimento de estruturas adjacentes. O osteosarcoma é um tumor maligno produtor de osteoide imaturo. Ele acomete mais o esqueleto apendicular, mas pode também acometer a coluna. A clínica consiste em dor, massa palpável, elevação da fosfatase alcalina. É uma lesão bastante agressiva, é uma lesão tanto lítica quanto esclerótica, e é uma lesão com prognóstico bastante reservado, especialmente quando ela tem acometimento de sacro. É descrito uma sobrevida de cerca de 1 ano após o diagnóstico. Aqui a gente tem um exemplo de um exame de imagem mostrando essa lesão com extenso acometimento da região de sacro, sugestiva de osteosarcoma. A gente também tem o sarcoma de Ewing e o tumor de células neuroectodermais. São tumores malignos agressivos, mais comuns em crianças e adolescentes. A localização típica também é no sacro. Na histologia, ele possui células pequenas e redondas. Na imagem, aparece uma lesão lítica, mas tem bastante componente de partes moles. A ressonância também mostra necrose e extensão paravertebral, e o tratamento consiste principalmente em quimioterapia e radioterapia. Como é uma lesão que acomete bastante tecidos moles e invade bastante a região próxima ali ao tumor, a ressecção cirúrgica é bem difícil. Aqui a gente tem o exemplo do exame de imagem mostrando a lesão, o sarcoma de Ewing, com acometimento de estruturas adjacentes. Aqui na seta ele mostra o acometimento do músculo psoas. A gente também tem as lesões pseudotumorais. Como exemplo, a gente tem a displasia fibrosa, a doença de Paget e a estiocitose de células de Langerhans. Elas podem simular tanto tumores benignos quanto malignos, e a imagem e também a biópsia auxiliam nessa diferenciação diagnóstica. Aqui a gente tem um exemplo de um paciente com tumor de células de Langerhans, mostrando a infiltração dessas células no tecido ósseo. Reforçando mais uma vez o papel da imagem no diagnóstico, a ressonância é importante para a avaliação da medula e das partes moles. A TC, principalmente para ver calcificação e destruição óssea. O raio-x não fornece tantas informações, mas é útil em alguns casos. E quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o prognóstico. Concluindo o artigo, ele fala que os tumores primários da coluna são raros, mas eles são relevantes. As características radiológicas são essenciais, principalmente na diferenciação entre tumor benigno e maligno e como esse tratamento vai ser feito.
E a ressonância é o exame de imagem central na avaliação e no planejamento terapêutico. E é isso. Andrei, quer falar? Esse é um tema mais cabeludo, sabe? Esses tumores são mais raros, e mesmo você vê no campo a gente tem uma frequência baixa, né? Com exceção de alguns casos que esses tumores mais benignos, eventualmente a gente vê, assim, especialmente osteoma. É engraçado que no Boldrini, onde a gente trabalha aqui, lá que é o hospital pediátrico, lá tem muito mais tumor primário em criança do que em adulto, né? Então, uma coisa que é importante é a prevalência. E nessas cirurgias, em alguns tumores, a cirurgia radical é benéfica e curativa. Então, esse conceito das metástases, ele não é sempre extrapolado para os tumores primários, tá? Isso é importante, especialmente para alguns sarcomas, né? Vale se lembrar que a maioria dos sarcomas não são primários, a gente pega eles metastáticos, né? A cisto aneurismático, tumor de células gigantes, esse tipo de tumor, a gente vê bastante no Boldrini, e aí a biópsia ela é importante muitas vezes, porque ela vai te guiar que tratamento vai fazer, especialmente se você tem potencial de ressecção dessa lesão. Se você não tem potencial de ressecção, muitas vezes você vai fazer uma cirurgia como semelhante à das metástases, né? É, eu acho bastante importante citar essa questão da biópsia, né? E há que ter um cuidado muito grande aí nas biópsias. O ideal é a gente estar perto também do radiologista que vai fazer a biópsia guiada por agulha, o próprio cirurgião fazer essa biópsia e tentar incluir, principalmente nos cordomas aí, nessas outras lesões malignas, o trajeto da biópsia na área de ressecção. Tem algumas técnicas para fazer essa biópsia com mais segurança, às vezes até uma capa que permite que a agulha chegue até a lesão antes de perfurar a lesão, mas sempre tomar esse cuidado aí. Ressaltar o condrossarcoma, que ele costuma nascer na transição entre o transverso e a costela. Acho que você mostrou uma imagem lá, né, Bruno? E algumas perguntas de prova aí que nem eu tinha citado, essa questão do osteoma osteoide, e a questão também do tumor benigno mais comum, que é o hemangioma, né? Se a gente vê um hemangioma aí no corpo vertebral e fica na dúvida se é típico, se é atípico, se tem imagem em favo de mel e como que a gente vai proceder aí o segmento dessa lesão. E é importante ter essa noção do diagnóstico exatamente por isso. Às vezes o paciente senta na sua frente, você tem que saber falar qual é o diagnóstico aí, pelo menos preditivo pela imagem. E qual a sua experiência aí no Boldrini, Andrei, com o que você mais frequentemente pega de lesões aí? Cara, a gente tem muito tumor de células gigantes, muito, e muito cisto aneurismático. Lá no campo teve bastante também. E a minha experiência com esses tumores, engraçado, né? O cisto aneurismático, a gente tem poucos casos de ressecção total. Muitas vezes a gente faz uma ressecção parcial e ele estabiliza. A gente já teve recidiva, reoperamos a recidiva sem ressecção total e ainda assim estabilizou, com segmento longo ainda. E tumor de células gigantes, é interessante a resposta deles ao denosumab, porque Sim, muitas vezes pega esses casos já num ponto que você não consegue fazer a ressecção. O último que nós operamos esse ano, inclusive, do menino lá, não sei quem estava comigo aí de vocês, o tumor sumiu, secou com o denosumab, é um negócio maluco. A única coisa é que esse denosumab não dá para tirar. Vai passando, passando, mas se tira o tumor volta, entendeu? Então, assim, tem que ficar. Acho que o mais novo que eu tenho deve ter uns 10 anos tomando denosumab aí, passou o tratamento, mas não dá para tirar. você tem feito neoadjuvância com denosumab? Não, não. A gente já vai, porque assim, muitas vezes eles vêm com compressão medular, né? Sim. Aí, essa questão da biópsia, que eu sempre falo é o seguinte, onde que você está? Você está num lugar que a biópsia sai rápido, ou você está num lugar que a biópsia demora e até lá o dente vai ficar com déficit, né?
Então, às vezes, muitas vezes, a gente não consegue fazer a biópsia, porque o tumor já chega com uma compressão medular. Você tem que operar e descomprimir já e partir para o ataque, né? O negócio que eu acho interessante, com certeza, isso aí não tem jeito. A grande questão é que é sempre melhor você entrar com planejamento de ressecção excisional dessas lesões, né? É difícil você calcular a margem, etc, né? Não tem jeito. Eu operei um TGC aqui numa menina de 17 anos, mas ele era praticamente uma massa no tórax. Aí a gente fez uma ressecção vertebral anterior junto com uma fixação posterior. Mas é difícil você fazer ressecção excisional da lesão, ressecção completa, né, com margem. Sabe uma coisa assim que a gente vê muito, né? Plasmocitoma também. Então, um tumor que alguns consideram primário, né? Eu acho que é uma coisa que é diferente, porque quando a gente tem um estudo do Orion, que foi residente, ele pegou as metas aí, o que durava mais tempo aí de todos eram os tumores hematopoéticos. Então, tipo, metástase morria em 1 ano, 2 anos, a sobrevida média, e os hematopoéticos iam para 5 anos, 6 anos, né? É que o Então, plasmostoma, ele responde bem a químio, né? responde bem, especialmente se ainda não tem mieloma, né? Exatamente. Então, assim, se biopsiar e for isso, às vezes faz a químio, ele enxuga rapidinho. Outra coisa que eu acho legal citar do cisto ósseo aneurismático, eu não sei qual é a sua experiência aí, Andrei. Eu estou até com um caso aqui no AC Camargo, que é eu vou compartilhar com vocês aí. É um cisto ósseo aneurismático do corpo de C5, que ele abraça a vertebral do lado esquerdo e a paciente tem uma cervicobraquialgia. E esse nível aí que a gente vê nessas imagens, na verdade, é sangue, né? Porque ele é um tumor bastante sangrante. Você costuma fazer embolização pré-operatória? Costuma não fazer? Você Ó, faz ó, angiografia em todo mundo? esse último tumor que nós operamos, ele foi operado por um colega que falou que não conseguiu biopsiar de tanto que sangrava. Aí nós fizemos embolização, não sangrou uma gota. Eu acho que se você tem disponível embolização, é um tumor bem vascularizado, tem que embolizar, né? A minha É, experiência não é grande com embolização, porque na Unicamp a gente tem um pouco de dificuldade, mas toda vez que eu embolizei, foi muito mais fácil. Um é, angioma, por exemplo, é um pesadelo operar um angioma. Se você puder embolizar, exatamente. A grande questão que eu fico me perguntando é assim, às vezes os endovasculares têm uma dificuldade de embolizar, principalmente essas lesões cervicais aí, porque às vezes não acham ramos que vão para essa. Eu vou compartilhar no grupo aí com vocês o cisto ósseo neurismático que a gente está aqui no C. Camargo, e eu coloquei no grupo aí. Você está vendo que ele tem uma bolinha ali, bem na lateral do lado da vertebral, né? E às vezes eles têm dificuldade em embolizar essas lesões cervicais aí, porque tem medo de embolizar ramos que vão para a medula, né? Enfim, mas é isso aí. Pode falar, André. você postou aqui, né? Deixa eu ver aqui. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? A gente está aí para interagir, se vocês perguntarem e tal. Tem biópsia? Esse tumor tem biópsia? Tem biópsia, tem biópsia. Cisto ósseo neurismático. Esse da C5 aqui? Oi? Esse que você mandou é um cisto ósseo. É, ela fez 3 biópsias, cara, só a terceira saiu positiva. Então, mas tem que tomar cuidado com biópsia, porque cisto ósseo, como é lesão óssea, né, às vezes eles erram, vem osteoblastoma, depois que É. você tem o teste. Eu embolizaria fazer uma corpectomia aqui, viu? É o que eu vou fazer. Eu estou Porque aí pensando aí, Andrei, porque eu vou ter que expor bem o transverso, né? Abrir o canal da vertebral e depois entrar no corpo, que eu estou pensando em fazer aí nesse caso. acho que eu não farei isso não, viu? Eu Não? iria. Não, vou te falar, porque assim, deixa eu só baixar aqui no celular, que meu computador não está baixando. Só um minutinho que eu não falo bobagem.
Vocês estão vendo aí no grupo, pessoal? Tá baixando as imagens, parece. As últimas deu para baixar, as primeiras eu não consegui. Manda de novo aí algumas imagens, tá dando falha no download. Mas tá dando aqui que... Que foi? Tá dando que foi. Que não, o meu da falha de 2 vídeos não vieram. Você tá vendo que tem uma bolinha ali bem em volta da vertebral, cara? Então, eu deixaria isso aí, depois faria denosumado. Eu faria só cirurgia sem, mais por questão de morbidade, que eu acho difícil você tirar tudo isso envolvendo a vertebral, porque aumenta muito a morbidade da cirurgia. Se eu faria só corpectomia, como eu te disse, às vezes essa recidiva aí de cisto ósseo não dá problema, né? Sim, com certeza. É um pequeno cisto ósseo, não acho que eu faria algo muito agressivo, E, não. Mas, e você tem uma experiência legal com denosumab e cisto ósseo, André? cara, a gente tem também, cara, mas cisto ósseo eu acho que não precisa. Se você fizer uma boa ressecção, aí É, curetagem, o que nós fizemos, por exemplo, eu fiz uma menina que eu operei, fiz uma laminectomia de rim, ela ficou ótima, voltou, aí eu fiz uma microdese com uma descompressão mais extensa, larguei o componente ventral do corpo, não fui sei. atrás. Ficou bem, mais de anos de segmento. Então, assim, se você fizer uma cirurgia ampla para cisto ósseo, muitas vezes ele não recidiva. Não é cirurgia com ressecção total, né? E outra coisa que eu tenho de experiência de diferente da literatura, que eles falam que é um banho de sangue cisto ósseo. Eu nunca Sim, vi um cisto ósseo ter um sangramento horrível. É uma cirurgia que não sangra absurdamente. É diferente de outros tumores, né? mas todos que você operou, você embolizou. Não, a maioria foi embolizar, foi direto para ele. O que eu faço, de vez de entrar direto no cisto, eu exponho bem ele. Vou bem lateral, vou com o monopolar soltando em volta dele. Depois você vai tirando as casquinhas, vai tudo bem. Maravilha, maravilha. Alguém tem alguma pergunta aí? Dos envolvidos aí? Foi muito bom ver aqui, viu, Léo? Muito boa escolha aí. Obrigado. Eu acho que foi um artigo bem geral, o pessoal precisa aprender, né? Essas coisas não É, são... não é A gente, fácil, tem que ler, né? Não é a só gente, tem a pergunta aqui, né? Tem que ler os outros. Aí. a gente não vê direto, né? Muita gente negligencia, fica tratando só degenerativa, e aí a gente esquece dessas doenças que são tão importantes aí. Beleza. Feito, turma. Vamos para a luta. Maravilha. Pessoal, Foi bem pontual também, né? Parabéns aí. foi um prazer aí. Eu Obrigado, vou viu, Léo? Obrigado pegar a a todos. programação do mês que vem aí, eu mando uns artigos legais para vocês, eu vou dar uma selecionada. Desculpa o atraso esse mês aí, é que nem eu falei para o André, eu estou trabalhando muito mais. Não, Eu vou, foi te- ótimo aí. eu vou tentar aqui ligar lá no SVO para ver o nosso horário de secção. Obrigado aí. Bom dia a todos aí. Um abraço. Obrigado, um Tchau. abraço, gente. Até Obrigado, mais. pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Lucas. Tchau, tchau.